Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua interação através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais ou através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita pelo aplicativo. Se você ainda não tem, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos chegando aos 200 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui mais uma vez para a realização do programa Espiritismo em Foco. Esse programa de debate no qual vocês, queridos ouvintes, podem participar postando suas contribuições, suas perguntas, e nós teremos o imenso prazer de atendê-los. Caso nós não saibamos, passaremos para a próxima semana, não tem problema. Lembrando que todos nós somos aprendizes da seara do Mestre e que vocês podem contribuir também com esse aprendizado tão importante. Então, a todos vocês do estado de Alagoas, do Brasil e do mundo que neste momento nos escutam, o nosso abraço fraterno e carinhoso. E estamos aqui hoje com a participação da Juliana Fernandes, ela que é da Casa da Caridade e vem falar para nós sobre um tema muito importante, que é a responsabilidade do jovem no contexto atual. E ela vai discorrer sobre esse tema, então fique atento, porque é muito interessante. Boa noite, Juliana, muito obrigada por você ter atendido o nosso pedido de estar aqui conosco. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, uma grande alegria estar aqui hoje. Pois é, queridos ouvintes, Juliana é evangelizadora espírita. E isso é muito importante, né? Sinal de que ela tem essa bagagem em relação à necessidade de nós estudarmos e apresentarmos Jesus para as nossas crianças e jovens. E eu quero lembrar para vocês o 5º Congresso Espírita Alagoano, com o tema central O Sermão do Monte, que se realizará no dia 5, 6 e 7 de julho do corrente ano.
Esse congresso será no Centro de Convenções Ruth Cardoso. Caso você queira alguma informação, ligue para o número 30 22 03 25. Faça a sua inscrição à vista, pois aí você poderá pagar um pouco menos, custando apenas R$120. Se quiser parcelar, não tem problema, mas custará R$150. Então, o número 30 22 03 25. Para iniciar o nosso programa, como sempre, realizamos a prece de abertura. Então, convidamos a você, ouvinte, a se concentrar na figura meiga de Jesus, para que possamos sintonizar a nossa mente com vibrações positivas de amor, pedindo ao nosso irmão maior, aos mentores espirituais da nossa casa, que nos ajude, que ajude a Juliana, que se disponibilizou a falar para nós com esse tema tão interessante, que ela possa ser envolvida com essa onda de sabedoria, de paz, de alegria. E a todos vocês também eu peço ao alto, a Jesus, a Maria, que envolva nosso planeta, nosso Brasil, nosso Alagoas, todos os nossos ouvintes, com um abraço fraterno, luminoso, para que todos possam sentir-se fortalecidos na fé, na esperança, e que a centelha da alegria possa sempre aumentar cada vez mais, gerando essa força, essa coragem para prosseguir adiante, caminhando para frente, para o alto, rumo ao mundo de regeneração. Que assim seja. Bom, irmãos queridos, então a gente sabe aí que vivemos num contexto bem complexo, né, Juliana? E até eu estou curiosa em relação à sua abordagem, então vamos deixar você bem à vontade para discorrer seu tema. Obrigada. Bom, eu queria começar essa reflexão com essa mensagem que foi psicografada na noite do dia 22 de julho de 2013 por Divaldo Franco, da Joana de Ângeles para os jovens, que ela fala assim: tudo quanto contemples em forma de corrupção, de degredo, de miséria, é a herança maléfica da insensatez e da crueldade. Necessário que pares na correria alucinada pelos tóxicos da ilusão e reflexiones, pois que estes são os teus dias de preparação, a fim de que não repitas mais tarde tudo quanto agora censuras ou te permites, em fuga emocional, evitando o enfrentamento indispensável ao triunfo pessoal. Então, esse trecho da mensagem nos revela essa preocupação da Joana em alertar a nós jovens sobre a forma como encaramos nossa fase de vida atual, a juventude. Estamos em processo de preparação para o futuro, para a fase adulta, né? Estamos plantando as nossas sementinhas para colher no amanhã os frutos, sejam eles bons ou maus. Então, nós precisamos desde já atentar para que no futuro não cometamos os mesmos erros que a gente já consegue identificar nas outras pessoas, né, e que criticamos, ou que a gente continue cometendo os erros que nós já cometemos no presente e que nós sabemos que trazemos há milênios, estamos cometendo, né, nas nossas reencarnações. Infelizmente, nós vemos muitos jovens desperdiçando essa fase da vida tão importante para o desenvolvimento do espírito, porque imaginam que são jovens demais para para pensar em evolução, em responsabilidade, que devem apenas curtir a vida, né? Ou que estão em fase de se preocupar tão somente com a questão material. E aí acabam focando exclusivamente no estudo, no trabalho. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que ainda valoriza muito a educação intelectual e acaba esquecendo da educação dos sentimentos. Então, nesse contexto, nós temos jovens bilíngues, inteligentíssimos, né?
verdadeiras sumidades em todas as áreas, mas que estão cada vez mais depressivos, que estão dando valor a futilidades, vivendo uma vida vazia e muitas vezes até mesmo tirando suas próprias vidas. Então é muito importante que o jovem, principalmente o jovem espírita, sempre se questione: onde está o meu tesouro? Né? Porque Jesus já nos diz que onde está o nosso tesouro também estará o nosso coração. Então é muito importante que o jovem sempre se questione: o que é que eu estou me interessando na minha vida? Onde eu estou focando? Né? Onde está o meu tesouro? E ao mesmo tempo que o jovem vive esses dilemas, ele também é revolucionário, porque todo jovem é revolucionário. Tem esse desejo de mudar as situações, de lutar com muita energia por tudo aquilo que deseja. E essa energia toda precisa ser canalizada para objetivos nobres. E muitas vezes nós temos a impressão, porque as pessoas falam o tempo todo, que o mundo está muito desequilibrado, que o mundo tem muitas coisas erradas, que o mundo precisa mudar. Mas tem uma frase que minha mãe sempre me diz, que é assim: quer mudar o mundo, comece arrumando seu quarto. É bem coisa de mãe dizer isso, né? Ou seja, como é que a gente vai mudar o mundo sem antes consertar aquilo que está errado dentro de nós? Aquilo que está sob o nosso controle. Então, todo mundo tem esse desejo de mudar as coisas que consideram erradas no mundo, no país, mas o problema é que nós queremos fazer isso através de mudanças exteriores e não interiores, né? E não internas. E então eu acredito que o grande desafio do jovem atualmente, não só do jovem, mas de qualquer pessoa, de qualquer idade, mas é muito bom o jovem refletir, é entender essa grande verdade dita por Nando Cordel na música: a paz do mundo começa em mim. Né? A mudança do mundo começa em mim, por mais clichê que isso pareça. Porque quando a gente se volta para nós mesmos, nós vamos entender uma verdade muito interessante. Nós vamos descobrir que, na realidade, não é o mundo que precisa mudar. Não é? As pessoas estão se comportando da forma como elas sabem que é compatível com o grau de evolução que elas se encontram. As coisas estão acontecendo no mundo da forma como precisam acontecer e quando precisam acontecer. Então, nada foge do controle de Deus. Mas nós é que estamos precisando mudar os nossos hábitos. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo em um mundo nesse aparente desequilíbrio e que é jogado sobre os nossos ombros essa carga, essa expectativa, né, de fazer diferente, em que as pessoas depositam no jovem toda essa esperança de um futuro melhor e renovador, e que já temos um mínimo de entendimento da palavra de Deus, a nossa responsabilidade passa a ser bem maior. Porque nós não somos apenas jovens, nós somos jovens e espíritas. Né? Todo jovem, por si só, já tem essa responsabilidade de ser melhor, fazer diferente das gerações anteriores. Né? E o jovem espírita tem mais ainda essa responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será também cobrado. Então, eu particularmente fico muito feliz, me sinto muito feliz e grata por ter tido essa oportunidade de conhecer o Evangelho e a doutrina espírita cedo, né, ainda jovem. Mas e aqueles jovens que não tiveram essa oportunidade? Esses jovens que nós vemos tantas vezes na televisão fazendo atrocidades, cometendo crimes, ou até mesmo aqueles que não chegam a tanto, mas que a gente já consegue identificar uma certa maldade, a tendência a pensamentos tão baixos, a inveja, a cultivar sentimentos ruins. Mas esses jovens que não tiveram ninguém que sentasse com eles, explicasse sobre Jesus, sobre o Evangelho, que encaminhasse a alguma religião, será que esse jovem tem a mesma responsabilidade do que aquele que cresceu numa evangelização espírita? Não tem, né? Porque ele não conhece a verdade.
Então, é claro que o roteiro para uma vida equilibrada e feliz a Jesus Cristo sempre vai ser em qualquer fase, qualquer idade da nossa vida. Mas para quem é jovem, é muito mais difícil seguir isso, ter a disciplina para seguir isso, justamente porque nós temos a mania de achar que nós estamos começando a vida agora, que nós ainda temos muito tempo pela frente, muito tempo para evoluir, temos outras prioridades, né? E assim nós vamos adiando aquele compromisso que assumimos lá em cima com o nosso próprio espírito. É por isso que você chega num centro espírita num dia de palestra e a maioria das pessoas presentes são pessoas de mais idade. É difícil você ver um jovem. Geralmente, quando tem um jovem, é filho de algum trabalhador que fica lá no cantinho mexendo no celular, com cara de enfado, doido para ir embora. Uma vez eu cheguei no centro espírita e na minha frente estava sentada uma menina com um fone de ouvido, com um tablet nas mãos, assistindo uma série, né? Não vamos julgar esse comportamento, porque cada um tem o seu momento de despertar. E ela não tem noção do quanto estava sendo ofertado para ela naquele momento. Mas eu quis falar esse fato para ilustrar isso que eu estou dizendo, que para o jovem é muito mais difícil se interessar por essas coisas, porque ele acha que esse negócio de evolução pode ficar para mais tarde, não tem muita pressa, nenhum jovem acha que vai morrer cedo, né? A gente nem pensa na morte, e quando pensa daqui para 60 anos, a gente não imagina que vai precisar evoluir, ter essa pressa toda para evoluir. Geralmente a gente só procura isso, ou quando passa por alguma dor, né? Ou quando realmente nós estamos bem mais velhos. Então, algo que eu escuto muito de algumas pessoas de mais idade, e que já estão nessa seara espírita há muitos anos, é que antes se tinha uma juventude espírita mais ativa, mais engajada, que esse movimento acabou enfraquecendo com o passar do tempo. E eu vejo também um esforço por parte dos centros em retomar isso. Eu estou vendo muitos congressos para jovens, né? Muitas palestras voltadas para os jovens. Mas no dia a dia da casa espírita, muitas vezes os jovens sentem dificuldade de ter espaço nos trabalhos, né? Mas eu também entendo que esse espaço também deve ser conquistado, porque os trabalhos que acontecem nas casas espíritas demandam muita responsabilidade e compromisso. Então não é algo que você pode ir hoje e no outro dia falar, não, eu tenho cinema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque o trabalho precisa continuar. Tem a espiritualidade, tem as pessoas que precisam que ele aconteça. Então, precisa de muito compromisso. Então, depende também de nós jovens queremos ocupar os nossos espaços e dar também a nossa contribuição, né? Demonstrar realmente que nós somos capazes de fazer isso. E outro ponto que vale a pena colocar é que o mundo lá fora anda muito sedutor, né? A todo momento nós somos chamados a futilidades de toda ordem. As pessoas têm um conceito do que é viver uma vida feliz muito fútil e vazio. Mas, ao mesmo tempo, quem participa disso acaba sempre passando uma imagem tão feliz, tão alegre, né? Tão leve, que fica difícil a gente imaginar que essa vida não é boa, né? Que esse tipo de vida não é bom e que essas pessoas vivem conflitos existenciais. É difícil para a gente imaginar que aquela blogueira linda, toda malhada, que vive tirando foto para o Instagram, chega em casa e chora. Porque ela está sempre se mostrando tão leve, passando aquela imagem, vendendo aquela imagem de felicidade. E aí a gente vai perceber como o Evangelho segundo o Espiritismo, embora tenha sido escrito lá atrás, há muitos anos, consegue ser atual em cada linha. Porque lá no capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, que na verdade esse título vem da Bíblia, né, do Sermão da Montanha, mas lá conta a história de uma menina que estava muito triste porque estava vendo mulheres lindas, ricas, bem vestidas e alegres passando. E ela pensa que também poderia ser rica, linda, bem alegre, bem vestida, né? Quem nunca, né?
E aí o Espírito fala para ela assim: se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam com esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Então, como é atual isso, né? Quantas vezes nós não estamos em casa, olhando a rede social, está passando aquelas pessoas lindas, bem vestidas, ricas, e a gente aqui aí fica pensando, né? Por quê? Por que não eu estou lá, né? E essa mensagem consegue traduzir muito bem isso, porque na verdade, lógico, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Não é que a gente vai ficar totalmente sem amparo, mas se a gente vem ao mundo com a missão, com o propósito de enriquecer, evoluir espiritualmente, e ao chegar aqui a gente se deixa seduzir por essas futilidades, não é? É lógico que as nossas companhias serão outras, né? Os espíritos que antes se interessavam pelo nosso compromisso edificante vão naturalmente se afastar, não vão nos abandonar, porque eles vão sempre ficar ali para que nada fuja do controle, mas nós iremos atrair aqueles espíritos que são compatíveis com a nossa atual sintonia, né? Com todas essas futilidades. Então, em meio a tudo isso, a responsabilidade do jovem espírita é maior, porque ele já tem entendimento suficiente para saber que tudo isso é passageiro e que não podemos nos reter a futilidades, porque não é isso que vai fazer de nós pessoas felizes. E é impossível a gente conhecer a Deus e continuar se comportando da mesma forma, seguir com a boiada. Significa que à medida que a gente for amadurecendo espiritualmente, essas coisas fúteis deixam, ou pelo menos deveria deixar de fazer, sentido na nossa vida. E para finalizar a minha explanação, eu gostaria de contar uma história bem rápida que aconteceu com o Chico Xavier. O Chico uma vez foi questionado por um amigo assim: Chico, na sua opinião, qual é o homem mais rico? E o Chico respondeu: olha, para mim, o homem mais rico é o que tem a menos necessidades. E aí o homem perguntou de novo: e o mais justo e sábio? E o Chico respondeu: o homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever. Mas aquele homem queria assim uma revelação, né? Uma resposta diferente. Então ele disse: mas isso aí que você está dizendo é o óbvio. E o Chico disse: meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. Nada mais óbvio que a verdade. O nosso problema é justamente este: queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio na terra. Então eu queria terminar falando sobre o óbvio, porque de certa forma tudo que foi falado aqui é óbvio, não é? É óbvio que nós precisamos melhorar interiormente. É óbvio que nós estamos aqui para evoluir. É óbvio que o mundo está cheio de futilidades. Essas coisas a gente ouve até de quem não segue a doutrina espírita. E nós jovens, né, gostamos do novo, gostamos do que é diferente. A todo momento surgem novas técnicas de iluminação interior, criam-se palavras novas para termos tão antigos, não é? E muitas vezes essa fuga do óbvio é, na verdade, uma fuga da nossa responsabilidade. A responsabilidade de quem já sabe o que deve fazer. O Evangelho foi escrito há mais de 2000 anos e, de certa forma, nós já conhecemos seus ensinamentos, já conhecemos sua mensagem e ele já se tornou óbvio para nós. E mesmo assim, a gente continua sem praticar os seus ensinamentos. O que é que nos falta? Né? É inteligência. O que mais temos na Terra são seres dotados de inteligência.
Na verdade, o que falta é nós termos compromisso com a proposta do Cristo. E quanto mais cedo a gente começar a refletir sobre isso e a praticar, melhor para o nosso espírito. É isso mesmo, Juliana. Eu estou encantada de ver essa jovem advogada aqui discorrendo sobre esse tema tão importante, né, relacionado ao Evangelho e os nossos compromissos, nossos deveres com a nossa essência. Porque quando nós nos deparamos com essas situações que violentam a nossa própria essência, provocada por nós mesmos, quando desvirtuamos aquilo que é óbvio, né? Somos luzes, é óbvio que somos, mas temos uma trajetória para que essa luz possa se intensificar no decorrer da nossa existência. Para haver essa ampliação da nossa luminosidade, precisamos trabalhar, precisamos mover o dínamo propulsor das energias positivas do nosso coração, para que essa energia possa ir aos poucos se desenvolvendo, preenchendo todo o campo cardíaco, todos os nossos órgãos, todo no nosso ser, a fim de que nossa aura vá cada vez mais se estendendo e gerando esse bem-estar em nós e nas outras pessoas. Porém, Juliane, você falou muito bem, nós procuramos muitas vezes a solução para o nosso vazio em coisas efêmeras, em coisas superficiais, nos rótulos, nas aparências, no fácil da tecnologia que nos proporciona mais conforto, mais rapidez para a execução dos nossos trabalhos profissionais, nossos trabalhos escolares, e nos facilitando em todos os sentidos na comunicação em tempo real. Entretanto, nunca se viu tantas pessoas agitadas, ansiosas, preocupadas, nervosas. E isso retrata bem a situação que nós vivenciamos no trânsito e no trato entre as pessoas, que muitas vezes não se reconhecem como irmãos através do olhar, do abraço, da transmissão da energia afetuosa. Tudo isso porque estamos tão voltados a essas máquinas que nos proporcionam essa aparente dificuldade, que deixamos de ter o óbvio, né? Deixamos de praticar aquilo que realmente nos preenche o vazio, que é o afeto, o amor, a relação profunda com os seres que estão ao nosso lado. Ao contrário, muitas vezes nós nos sentimos irritadiços por estarmos sendo atrapalhados no nosso jogo, na nossa série de TV, né, porque precisamos ou fomos solicitados pelos nossos pais para ajudar na execução de alguma tarefa no lar, alguma tarefa que brotou, que surgiu naquele momento, e nós nos revoltamos, não queremos realizar aquela coisa, nos sentimos incomodados. E aí vamos perdendo os verdadeiros valores significativos da vida, que é o servir. O que mais o Mestre Jesus demonstrou em sua jornada aqui entre nós foi a importância de ser útil. Né? E aí eu, vez por outra, converso com meu esposo sobre isso, e aí eu questiono, essa situação, esse fato é útil em que sentido? Vamos averiguar se é importante reproduzir determinadas coisas, né? E a gente vai dialogando sobre isso, porque muitas vezes nós estamos gerando, inclusive, essa ansiedade e a reprodução de fatos geradores de preocupação, de sofrimento, de pessimismo, né? Quando divulgamos muitas notícias
desprovidas de contextos importantes para encararmos as situações que vêm ao nosso encontro para o crescimento da humanidade, para o crescimento de cada família, de cada sociedade. E aí nós visualizamos cada fato, cada acontecimento da maneira mais dramática possível. Em todas as notícias sobressalta, com muita ênfase, apenas os lados negativos das situações, fora dos contextos, dos acontecimentos, das necessidades de aprendizado. E isso é preciso que nós possamos refletir, porque nós estamos tendo uma geração, como você bem falou, que está adoecendo pela solidão, devido à melancolia, falta de esperança, falta de otimismo, falta de fé. Porque você bem falou, Juliana, Deus, Jesus está no comando de nossa trajetória. E aí a gente se perde nesse emaranhado de informações, de filmes, de jogos, de perspectivas tecnológicas e geramos em nossas crianças e nossos jovens todos esses problemas que vêm surgindo de forma bem dramática e que nós precisamos reavaliar para que tenhamos uma situação de saúde espiritual, física e mental. Mas nós temos aqui... Eu queria mandar, antes de qualquer coisa, um abraço para a nossa amiga Cida, que foi morar em Salvador, deixando saudade para a gente. Um beijo, amiga. E vamos passar para o Márcio, para a nossa primeira participação. É isso, ó, quem participa com a gente é o Betinho. O Betinho é do Recife. Ele diz o seguinte: tenho 14 anos, sou estudante do Espiritismo. Entrei na doutrina com 10 anos de idade. A doutrina é a luz da minha vida. O que fazer para que nos centros possa existir mais jovens? Pois só vejo mais pessoas velhas e poucos jovens. É verdade, foi justamente o que eu falei. Os centros espíritas realmente têm se esforçado para retomar esse movimento, para engajar mais os jovens, mas já que ele é tão jovem, mas já começou na doutrina, né, desde criancinha, ele pode também convidar os seus amigos, trazer os amigos para a doutrina e também, quem sabe, até conversar com os dirigentes da casa para fazer algum evento voltado a jovens, algo que chame a atenção realmente do jovem. Eu acho que esse é um bom caminho. É verdade, Betinho. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos os amigos aí de Recife. E é muito pertinente a sua participação, no sentido de que essa é uma preocupação geral. Inclusive, tem surgido também o desenvolvimento da arte, da música nas casas espíritas, e os jovens estão impulsionando esse processo, e é maravilhoso. Aqui mesmo em Alagoas nós temos várias bandas surgindo, vários cantores mirins, jovens, adultos, se engajando nesse projeto musical que atrai bastante os jovens. Então é por aí, a gente tem que ir buscando mecanismos de atração e que possamos sermos agentes dessa transformação e luz, né, atraindo mais jovens, mais crianças, para que possamos juntos montar vários núcleos de desenvolvimento da juventude e gerando esperança, gerando novas perspectivas, mais alegria, mais otimismo. Então, você iniciou aí com essa pergunta maravilhosa. Que legal que você, desde 10 anos, que já participa da doutrina dos espíritos, e meus filhos também, desde pequeno, levava para a evangelização. E você vê que eu não consigo muito que eles se engajem, né, tão ostensivamente como eu gostaria, já que eles são jovens, né? Mas, assim, outros jovens nós podemos
solicitar essa colaboração, formar grupos de estudo, de iniciação da doutrina, no qual seja criada uma didática mais dinâmica, mais atraente, através de diálogo, de apresentações de peças, de formação de, não sei, de técnicas didáticas mesmo, que eu realmente não posso me adentrar porque não sou especialista na questão, mas que podem ser criadas para atrair esses jovens para participar. Que nós percebemos que tem muitos jovens que sentem esse vazio, que sentem essa necessidade. E a partir do momento que eles fossem convidados, começaria com o trabalho, depois com 2, com 3. Veja só, na evangelização no momento, na nossa casa espírita, nós temos 3 crianças, mas nós começamos com 1. Depois foi surgindo a 2ª, depois a 3ª, e já recebemos telefonemas de mães querendo trazer seus filhos. Então, tudo tem um começo. Nesse começo, os projetos, às vezes, a gente fica assim, um pouco desanimado, porque vem poucas pessoas. Mas eu me lembro de Chico Xavier, que uma vez estava dando palestra e só tinha uma pessoa no centro. Aí, eu vou dar palestra, Emmanuel. Vai sim, você vai dar palestra, sim, porque tem um encarnado, né? Mas quantos desencarnados estão aqui ouvindo, né? Se beneficiando dessas palavras, dessa harmonia, dessa prece. Então é assim. E na evangelização acontece demais isso, né? A gente recebe muitas mensagens na mediúnica de espíritos de crianças que participam da evangelização e dizem adorar, dizem que sentem falta e até acompanham alguns evangelizadores até a casa. Mas eu acho importante também os centros espíritas focarem também no estudo voltado para o jovem, né? Que tem também um outro formato, né? Como a evangelização, você não vai dar uma aulinha para a criança em volta da mesa, uma mesa, né, lendo o livro, elas não vão se prender naquilo. Então tem que ser tudo de acordo com a idade, tem que ser uma coisa mais lúdica para crianças, para o jovem já deve ser mais animado, né, com algo que atrai, como música, essas peças, essas coisas. E aproveitando a oportunidade, a Casa da Caridade vai abrir um curso de ESD, né, para jovens, aos domingos, de 3h da tarde. A Casa da Caridade fica no São Jorge e começa dia 17 de fevereiro. Então, estão todos convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais a doutrina espírita. É verdade. Eu acho que esses estudos, eles abrem portas, né, para a gente interagir com outras pessoas, que mesmo que sejam mais velhas, mas pode ajudar na execução de projetos que possam atrair mais jovens, né? Bolar essas estratégias que estão faltando para que nós possamos dinamizar e atrair os jovens, tirando eles das situações que muitas vezes eles se encontram de tristeza, às vezes até perdidos, sem saber como encontrar Jesus, como preencher o seu vazio, como encontrar o caminho da paz, da alegria. E aí, quem sabe, né, Betinho, você é essa luz que irá iniciar aí em Recife, na sua instituição espírita. Era muito interessante que você se dirigisse aos gestores, né, coordenadores da casa, falando para eles sobre essa sua necessidade, que também é a necessidade de outros jovens. Às vezes a gente tem a coragem de expor, a minha necessidade é essa, eu estou precisando de atividades que sejam voltadas para a minha idade, para aquilo que me atrai mesmo. E aí os próprios adultos despertarem para essa questão e iniciarem junto com você a elaboração de projetos que venham realmente dar materialização a essa questão,
né? Então precisamos sempre pensar que tudo sempre tem alguém que irá iniciar. Então, aí em Recife, na sua casa, Betinho, que tal você dar esse passo, solicitando essa ajuda, essa cooperação de todas as pessoas? Porque o estudo é fundamental para que a gente possa se desenvolver e criar ampliar a sabedoria, né? Mas nós temos outro ouvinte que quer participar, Márcio. Quem está participando hoje é a criança, né? É a Sandrinha de Aracaju. Ela participa, ela fala o seguinte: hoje sou uma criança muito feliz. Faço parte da evangelização do meu centro. Estou amando o programa. Papai e mamãe passam o dia todo ligada na RBE. Beijos. É a Sandrinha de Aracaju. Oi, Sandra, muito obrigada pela sua participação. Que legal que você é da evangelização infantil. Eu e Juliana também, né, somos evangelizadoras e a gente fica muito feliz. Nós sabemos que o movimento aí em Aracaju é intenso, é muito forte e ficamos muito felizes com isso, porque amplia, não é, o bem-estar atmosférico, ajudando os bons espíritos de luz a esse processo de regeneração do mundo, né? Quer falar, Juliana? Quero mandar um beijo para a Sandrinha, agradecer e dizer que ela está de parabéns, né, por estar na evangelização. Desejo que continue nessa caminhada e que... É isso. Aí, lembrando aí o tema que a Juliana trouxe para a gente, que é a responsabilidade dos jovens no contexto atual, vejam que essa responsabilidade está implícita também a de criar esses núcleos, partindo do próprio jovem, porque o jovem ele nasce com ideias mais avançadas atualmente. Veja que a criança hoje, quando ela nasce, a gente se surpreende que aos 2 anos de idade ela já está querendo mexer em todos os aparelhos que ela visualiza à sua frente. Então já são espíritos mais evoluídos, espíritos que tiveram uma vivência e uma educação mais aprofundada, mais aperfeiçoada, e que estão trazendo para a humanidade atual novas propostas, novas ideias. Então é importante que o jovem abrace essa sua responsabilidade, essa missão para a qual ele veio nessa encarnação, para desenvolver esses projetos educativos, orientativos, para que possa as nossas crianças e os nossos jovens perceber a sua essência espiritual e, em se percebendo o espírito milenar, possa trabalhar efetivamente não só o seu desenvolvimento pessoal, como o desenvolvimento do planeta, das pessoas, dos animais, da natureza, criando um mundo mais confortável, um mundo mais humanitário, mais gentil, mais dócil. E com isso nós vamos eliminando aos poucos a violência, as situações de tristeza em que nós ainda nos encontramos mergulhados, e a dor será uma coisa do passado. Então, o nosso jovem, nossa criança, é o futuro da humanidade. Por isso que é tão importante a evangelização, né? E, inclusive, a evangelização está começando cada vez mais cedo para as crianças. Já existe hoje evangelização de bebês, né? E é muito interessante isso, porque realmente a gente deve se preocupar, porque a infância é realmente a fase em que o espírito está mais aberto, né, a boas sugestões. E é quando a gente pode ainda moldar a personalidade, né, influenciar mais e colocar bons valores nele. Porque quando cresce, é como o meu padrasto sempre fala, não se educa adulto, né, só se educa criança. E com o espírito é assim também. Então é muito importante. Mesmo que a criança, quando
na fase adulta não siga, não continue na doutrina, com certeza a semente está plantada. E ela vai, com certeza, continuar praticando tudo o que aprendeu. É verdade. O momento em que a criança tem maior propensão a absorver esses ensinamentos que são repassados para ela é de 0 a 7 anos mesmo, em que a flexibilização nos permite avançar nesse processo de crescimento, né? Mas aí ele vai, posteriormente, claro, aprendendo algo, porque o aprendizado é infinito, né? Nós somos educando e educadores eternamente, porque o espírito ele é infinito a partir do momento que ele tem vida. Então, nesse processo educacional, nós temos que estarmos sempre atentos o que nós estamos passando de exemplo, né? Porque o exemplo é fundamental. Percebam que Jesus ele ensinava muito pela prática. Ele pegava uma situação prática, cotidiana, um acontecimento corriqueiro na cidade, qualquer fato que lá ele estivesse presenciando, ele aproveitava aquela oportunidade. Até, lembrem-se do casamento, né? Ele estava em uma boda de casamento, e aí ele aproveitou esse momento para repassar alguns dos ensinamentos dele, a importância de ver as pessoas felizes na multiplicação do vinho, na multiplicação da comida, na multiplicação do amor. Então, ele diz que ver as pessoas felizes, ser útil, tratar com carinho e amor todas as pessoas é o nosso dever, é a nossa meta. Então, muitas vezes a gente não trata com carinho nem a nós mesmos. Quando nós consumimos substâncias tóxicas, não é? No alimento, muita gordura, muito açúcar, muita farinha, estamos nos intoxicando de comidas que podem nos fazer mal quando em excesso, né? Quando nós nos intoxicamos com bebida alcoólica, com cigarro, com a droga, e quando nós nos intoxicamos com a maledicência, com os nossos pensamentos destrutivos, nós geramos em nós doenças, né? Doenças de toda a ordem, psicossomáticas, que vão gerando em nós mal-estar. E quando a gente chega até perto de outra pessoa, a outra pessoa já nem se sente tão bem perto da gente, porque a gente está tão negativo, tão pesado, tão fluidicamente mal, que a gente transmite aquilo. Então, nós precisamos pensar e ter essa responsabilidade de saber que nós somos os construtores do amanhã. O que nós estamos fazendo para contribuir com essa edificação do reino de Deus em nós e no nosso planeta, né? Então, o jovem também tem que participar desse processo. O jovem já tem o discernimento suficiente para realizar suas escolhas. E nós temos, através dos meios de comunicação, muitas notícias do que acontece quando nós violamos as leis da natureza, que ferem nossa sensibilidade física e psíquica, através dessas escolhas que maltratam o nosso corpo físico, nosso corpo psicológico. E aí a gente entra num emaranhado que vai nos levar a ser cercado pela sombra, né? Sombra de toda a ordem, de pessimismo, de tristeza, de decepção, de revolta com tudo, até conosco mesmo. Então, precisamos ter essa responsabilidade, os pais, os educadores, no processo de ajuda às nossas crianças e jovens. E as nossas crianças e jovens, que são espíritos milenares, também não podemos permitir que eles façam o que eles quiserem. Tem que ter limite, né, Juliana? Com certeza. Porque eles sabem o que é certo e o que é errado. E às vezes a gente vê uma criancinha pequenininha de 2 anos batendo no rosto dos pais, e todo mundo achando engraçado, né?
perdendo a oportunidade de educar, né? Vai querer fazer isso mais tarde e não vai conseguir. E é importante o jovem atentar que a juventude não é uma fase de férias para o espírito, né? Que você pode fazer tudo, que você só está aqui para curtir a vida. A juventude, como disse Joana de Ângeles, é um processo de preparação para a fase adulta. E, na verdade, jovem é seu corpo, né? Porque seu espírito não é jovem. Então, é necessário que todos aqueles que estão passando por essa fase da vida tenham essa consciência de que o nosso futuro está sendo semeado hoje. O nosso amanhã vai depender muito do que estamos fazendo hoje. E quanto mais pressa a gente tiver para se educar, né? Educar os nossos sentimentos, porque essa é a maior responsabilidade que nós temos aqui, melhor vai ser a nossa vida no futuro. É verdade. Bom, eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para minha amiga Gracinha, que está nos escutando nesse momento, e todas as pessoas aí da Casa da Caridade, que fazem um trabalho maravilhoso, que essa casa possa cada vez mais se desenvolver. E queria mandar um abraço também do pessoal de Camusim, que a Banda Deus Conosco vai estar lá se apresentando. E também a Rádio Brasil Espírita, né, que vai aniversariar em março, 30 de março, e vai realizar um evento. O Márcio Eduardo vai falar sobre isso. É isso, né? aí, Olga. Dia 30 de março estaremos realizando na Sala de Música do Teatro Deodoro o aniversário de 8 anos da Rádio Brasil Espírita. E todos estão convidados a participar com a gente às 19 horas. É isso. Bom, meus irmãos queridos, nós sabemos que o Brasil está muito assim triste com esses acontecimentos que lá de Minas Gerais, né? Então nós pedimos muito a Deus bênçãos para aquelas pessoas, as que desencarnaram, as que estão tristes pela separação, que nosso mestre amigo Jesus possa fortalecer todos eles, dando muita coragem, muita fé, muita esperança para essa dificuldade que estão enfrentando. E nós queremos agradecer, nós chegamos ao final do nosso programa, Juliana, no instante passa, né? E pedir para você se despedir dos nossos ouvintes. Bom, eu quero agradecer a todos, mandar um beijo para a Casa da Caridade, todos os trabalhadores, para minha amiga Gracinha, Tainá, pessoal da evangelização, Wanda, Micheline, Gil, para minha mãe, que também deve estar me ouvindo. Então é isso, muito obrigada a todos, que todos os jovens se sintam fortalecidos para continuar nessa caminhada e que se engajem cada vez mais, procurem fortalecer a fé, não é? E sempre buscar ter confiança mesmo em Deus e nessa doutrina tão bonita que nos foi deixada, né? É muito importante a gente já começar a refletir sobre essas questões que foram aqui faladas hoje e começar a fazer a tão falada reforma íntima desde já. É isso mesmo. Juliana, gostamos muito de você e é a primeira vez que você está aqui no programa Espiritismo em Foco. Gostaríamos já, a partir de hoje, agendar outro retorno para que você possa estar aqui conosco e conversar com essa juventude, você que é jovem, linda, maravilhosa, para que a gente faça também na nossa rádio esse trabalho de atrair o jovem. Veja que é a primeira vez que uma criança, né, fala aqui no nosso programa, e isso é muito bacana. A Sandrinha de Aracaju e o Betinho, né, que é uma adolescente que também participou do programa.
E a ambos eu envio o meu abraço fraterno e carinhoso, para que eles também sejam essa centelha de luz a espalhar a doutrina dos espíritos para outras crianças, outros jovens, para cada vez mais possamos formar essa corrente fluídica de amor, ajudando os espíritos de luzes, né, a melhorar a psicosfera do nosso planeta. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, a Márcio Eduardo, e passar para ele que ele quer dar um recado, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. É isso aí, vamos fazer aqui uma solicitação do nosso amigo Wagner. Será realizado no dia 17/2, no auditório da OAB em Jacarecica, o seminário Espiritismo e as Doenças da Alma, ministrado pelo Dr. Sérgio Tiensen. E você está convidado. As inscrições podem ser realizadas através do site do evento em www.doit.com.br Seminário CEAL, www.doit.com.br Seminário CEAL. As inscrições custam apenas R$50. E eu gostaria de concluir com uma mensagem aqui de um grande compositor da música popular brasileira, que é Gonzaguinha. Gonzaguinha diz o seguinte: eu fico com a pureza das respostas das crianças. A vida é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita. Eu acho linda essa frase.